Como já dizia o ditado, há males que vêm para o bem. Há um tempo atrás eu contei a história de superação do Dominick Cruz, que durante anos sofreu uma série de lesões que quase acabaram com a sua carreira. É um vídeo que eu gosto muito e vocês podem conferir clicando no card aqui em cima. Mas hoje eu vou contar como um acidente terrível quase acabou com a carreira de um dos maiores finalizadores da história dos pesos pesados, o Frank Mir. Frank Mir é um desses caras que fez parte de um momento muito importante na popularização do UFC na segunda metade dos anos 2000. O cara travou combates épicos contra o Tim Sylvia, o Rodrigo Minotauro e contra o Brock Lesnar, se tornando um dos nomes mais conhecidos da categoria mais famosa das artes marciais. A história de hoje começa em 2004, quando Frank Mir e a sua namorada de longa data, Jennifer, estavam com um casamento marcado. Na verdade, os dois já eram casados, mas por conta da rotina do Mir, que estava sempre em algum camp, a cerimônia de casamento dos dois tinha sido muito discreta, o que tinha deixado a Jennifer meio chateada, até porque ela sempre sonhou com um casamento grande, com uma festa e tal. Pois bem, no dia 17 de setembro de 2004, faziam apenas 3 meses que o Frank Mir tinha quebrado o braço do Tim Sylvia para se tornar campeão dos pesos pesados do UFC, e faltavam 10 dias para o casamento. O Mir, que havia comprado uma moto para se presentear pela vitória e o título mundial, estava passeando com seu irmão de moto em Las Vegas, cada um na sua moto. É importante ressaltar que essa história não tem nada a ver com bebidas ou com cassino. Na verdade, o Frank Mir mora em Las Vegas e ele e seu irmão estavam indo num posto de gasolina para abastecer a moto do Mir, que estava com pouco combustível. Enquanto eles passavam por um cruzamento, o Frank Mir foi atingido em cheio do seu lado esquerdo por um carro em alta velocidade. Eu estava indo a 56 km por hora e vi um carro virando à esquerda. Ele fez o que muitas pessoas fazem. Quando o semáforo ficou amarelo, ele tentou passar rapidamente. Ao mesmo tempo, eu acelerei e ele me atingiu bem forte. Eu me lembro de sentir uma forte pancada na parte de trás da cabeça, por bater com o capacete no meio-fio, e em seguida cair na calçada. Logo em seguida, eu vomitei enquanto ainda estava usando o capacete. O Frank foi arremessado a uma distância de mais ou menos 25 metros e seus ferimentos foram muito graves. Ele deslocou o quadril, fraturou o fêmur em 2 partes, quase teve os dedos do pé amputados e rompeu todos os ligamentos do joelho esquerdo. De acordo com o lutador, ele tentou se manter calmo durante todo o processo de resgate, pois ele imaginou que o nervosismo faria com que seu fluxo sanguíneo aumentasse, piorando a perda de sangue. Ele conseguiu se acalmar, mas ao chegar ao hospital e ver sua esposa, ele desabou em lágrimas, justamente porque ele sabia que, por conta desse acidente, o casamento, que era o sonho dela, estava arruinado. Ele passou por uma cirurgia na manhã seguinte e não desistiu de se casar. Usando muletas e sofrendo muitas dores, ele encarou a viagem de 9 horas entre Las Vegas e Sacramento, na Califórnia, onde realizou o sonho da sua esposa. Durante a cerimônia, ele insistiu em deixar as muletas de lado para poder ficar em pé para as fotos. De acordo com ele, esse momento deve ter durado apenas 1 minuto e meio, mas foram os 90 segundos mais longos da vida dele. Não é para menos, né? O processo de recuperação foi muito difícil e trouxe sequelas tanto físicas quanto mentais. De acordo com o lutador, ele passou tanto tempo tomando analgésicos que desenvolveu uma dependência, algo que ele luta contra até hoje. A lesão também o afetou muito psicologicamente, pois apesar de ser um cara grande, ele não se sentia mais em condições de defender a sua família, o que fez com que ele se tornasse um cara muito violento e também passasse a andar armado, tamanha era a insegurança dele. Por conta das lesões, o UFC casou uma disputa de título interino entre o Tim Sylvia e o Andrei Arlovski. O vencedor enfrentaria o Frank Mir. O Arlovski venceu rapidamente, derrubou com o direto de direita e depois finalizou com a chave de Aquiles. Inicialmente era previsto que os dois se enfrentassem em outubro de 2005 para unificar os títulos, mas infelizmente o Frank Mir não teve condições. Então, em agosto daquele ano, o UFC tirou o título dele e promoveu o Arlovski a campeão linear. Ele retornaria ao octógono apenas em fevereiro de 2006, mas demoraria anos para voltar ao que era antes. Em seu primeiro combate, ele enfrentou o brasileiro Márcio Pé de Pano e foi derrotado por nocaute técnico ainda no primeiro round, numa zebra imensa. Na luta seguinte, ele venceu o americano Dan Christensen por decisão unânime, mas foi muito criticado por não conseguir acabar com a luta. Na sequência, ele foi nocauteado no primeiro round mais uma vez, dessa vez pelo futuro duplo campeão do ONE FC, o Brandon Vera. Depois do combate, ele falou muito triste que havia sido derrotado por um cara que sequer deveria ser um peso pesado. Isso porque na época o Brandon Vera ainda lutava apenas de meio pesado. Mas o ponto de virada da sua carreira aconteceu no dia 25 de agosto de 2007, no UFC Fight Night 9. Ele enfrentou o kickboxer Anthony Hardonk e venceu ainda no primeiro round com uma kimura justíssima. Depois da vitória, ele foi andando em direção às câmeras, dizendo:
"Eu voltei". Na sequência, sua esposa apareceu no telão, gritando e chorando de alegria pela vitória do marido. E a virada estava apenas começando. Isso porque na luta seguinte ele finalizaria com uma chave de joelho o Brock Lesnar, que no futuro se tornaria um grande adversário. 10 meses depois ele venceu o Rodrigo Minotauro por nocaute e se tornou campeão interino dos pesos pesados do UFC. Vale destacar que até esse momento ninguém nunca tinha conseguido vencer o brasileiro por nocaute. Depois disso, a carreira do Frank Mir teve altos e baixos. Em 2016 ele deixou o UFC e foi para o Bellator. Em 2020 seu contrato com a organização expirou e desde então ele dirigiu suas atenções a outras modalidades, como o boxe. Sobre o acidente, ele falou no podcast do também lutador Perry Pimblett o seguinte: "Até hoje eu olho essa situação como uma bênção. Eu não acho que minha cabeça estaria onde está hoje se não fosse esse acidente. Eu não poderia passar meus aprendizados para os meus filhos ou para as pessoas que eu encontro. Eu não sou capaz de dar habilidades atléticas para as pessoas, mas eu posso ensiná-las a vencer adversidades, como lidar com o medo e superar os obstáculos que a vida nos traz." Que história, não é mesmo? Se você gostou do vídeo, clique em gostei e coloque aí nos comentários sugestões para as próximas histórias. Não deixem de se inscrever no canal. Tem uma série de vídeos aqui que eu tenho certeza que vocês vão gostar.